quem diga, o povo diz que não há duas oportunidades para causar uma boa impressão. Eu digo em favor do Governo Regional que também não há regra sem exceção. E, portanto, desta discussão do programa de Governo retirará as dúvidas necessárias sobre esta matéria. Digo também isto porque o Partido Socialista leu com atenção e aprofundou com toda a sua competência aquilo que era o programa de Governo. E fê-lo com uma convicção de não atrapalhar aquilo que é as iniciativas do Governo Regional. Fez com a convicção de ter uma atitude responsável relativamente àquilo que é o programa do Governo. Mas, Sra. Presidente do Governo, infelizmente essa decisão não pode ser apenas do Partido Socialista. E não pode ser apenas do Partido Socialista por duas razões. Primeiro, porque o programa de Governo não permite alterações e, portanto, nós estamos, de alguma forma, limitados a essa matéria. A segunda razão, e é uma razão de fundo, exige que nesta discussão hajam respostas e haja convicções e compromissos objetivos, de maneira que nós possamos, eventualmente, ter uma posição moderada e uma posição mais favorável àquilo que é este programa do Governo. E sobre essa matéria há algumas questões que nos preocupam significativamente neste programa que eu gostaria de salientar. A primeira questão tem a ver com o enquadramento que está em todo o programa. Todo o programa tem um enquadramento que tem um objetivo claro: esconder aquilo que foi o passado. Ora, Sra. Presidente do Governo, eu acho que isto é um mau princípio. E eu acho que isto é um mau princípio porque não é possível construir o futuro diferente do passado se não reconhecermos os erros que fizemos no passado. E o PSD cometeu muitos erros no passado. Sr. Deputado Miguel de Sousa, eu apresentei ontem uma candidatura à liderança do Partido Socialista. O início da minha moção é este, e eu vou ler de forma clara. É preciso reconhecer que fomos incapazes, de oferecer alternativa aos madeirenses. Ou seja, Sr. Presidente do Governo, é preciso assumir com coragem aquilo que fizemos mal. E eu assumi isso com coragem e esperava também que o Sr. Presidente do Governo tivesse feito. E isso não acontece, e vou dar alguns exemplos que não acontecem no programa do Governo. Página 42 sobre economia. Relativamente às acessibilidades marítimas, a região realizou investimentos significativos em infraestruturas portuárias com capacidade adequada às necessidades atuais, mas é fundamental otimizar e racionalizar a sua operação. Não tenho nada contra isto que aqui está, mas faltou aquilo que é essencial. Correu muita coisa mal nos transportes marítimos, o Sr. Presidente do Governo já o disse publicamente em algumas circunstâncias, mas não está aqui no programa do Governo. Não há esse reconhecimento e tinha que ter existido. Mas há mais. Sobre a União Europeia. O relativo desenvolvimento económico, social e territorial que a região autónoma da Madeira atingiu, com a ajuda da União Europeia até à crise económica e financeira deflagrar na Europa, foi esbatido pelas graves consequências desta. Ora, não foi apenas a crise europeia. Sabemos todos disso. Existem N razões, Sr. Presidente do Governo, para sabermos que não foi apenas a crise europeia. E, aliás, permita-me a esse propósito, Sr. Presidente do Governo, dizer-lhe que terei todo o gosto em oferecer-lhe 320 páginas de razões, e farei no fim da minha intervenção, sobre a razão pelo qual eu digo e afirmo que não foi apenas a crise europeia. Sr. Presidente do Governo, há outras coisas que merecem a nossa preocupação, que é, por exemplo, uma espécie de seguidismo nacional em determinadas áreas e, sobretudo, numa área estratégica que eu esperava, honestamente, uma diferença substancial, nomeadamente na questão financeira. Era importante uma diferença substancial com aquilo que é as políticas financeiras do Estado e uma diferença substancial daquilo que são as nossas estratégias. E essas não estão vertidas neste programa do Governo. Muito pelo contrário, há uma colagem total àquilo que é a questão nacional. Terceiro aspecto e relativamente importante tem a ver com preocupações de matéria estruturante que estão vertidas neste programa. E quero dizer de forma muito clara que estamos muito preocupados com algumas delas que queria sublinhar e queria ter a sua opinião sobre isso. Primeiro, assumir o prolongamento do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Ora, não era preciso tê-lo feito, o Sr. Presidente do Governo sabe disso, não era preciso tê-lo feito. Nós teríamos o fim do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro a 27 de janeiro deste ano e devíamos ter permitido que isso fosse assim. Foi assim como o país cumpriu aquilo que tinha para cumprir e a Troika abandonou o país. Portanto, das duas uma, ou a Madeira não cumpriu ou nós quisemos continuar com a austeridade. E isto tem que ficar muito claro. Mas repare, o ter permitido que se mantivesse um mecanismo mais penalizador para a economia e os cidadãos, o ter permitido isso mais um ano, significou muita coisa. Significou, por exemplo, o seguinte: a Madeira já disponibilizou 1.637 funcionários públicos.
E neste programa diz que vai disponibilizar mais 2%. Significa que no fim do programa disponibiliza mais 4% do total. Significa mais 1000 funcionários públicos que serão dispensados da função pública. Este é um aspecto que nos preocupa, mas não só. Preocupa-nos a manutenção no corte de investimento público. Sabemos bem que um dos problemas da economia regional, dependente do investimento público, cerca de 13% do PIB precisa do investimento público. Nós vamos manter esse corte lamentável. Sabemos também que, com esta manutenção do plano de ajustamento económico e financeiro, mantém-se o garrote fiscal. Mantém-se o garrote fiscal que foi, Sr. Presidente do Governo, um aumento, e que teve um aumento desde o plano de ajustamento económico e financeiro, de 200 milhões de euros. Ora, eu já ouvi o Sr. Presidente do Governo dizer que em 2016 fará uma redução fiscal e que essa redução fiscal custa 18 milhões de euros. Ora, eu queria dizer o seguinte, Sr. Presidente do Governo, 18 milhões de euros significa que nós precisamos de 11 anos para conseguir chegar ao nível de 2011 em termos fiscais. 11 anos de reduções de 18 milhões de euros para chegarmos a esse nível. Olha, é muito pouco, os madeirenses precisam de muito mais, porque já fizeram demasiados sacrifícios e não aguentam, de facto, mais sacrifícios. Continuando, isto significa também manter o plano de ajustamento económico e financeiro, manter a austeridade, que já vai em 2.800 milhões de euros. Mas não foi só a questão do plano de ajustamento económico e financeiro. Há outra questão muito importante, a renegociação da dívida. Nós já dissemos várias vezes e insistimos, é fundamental fazer algo sobre esta matéria. E há algo que é muito fácil de fazer. O Sr. Presidente do Governo sabe que cada dia que passa, custa 55 mil euros à Madeira nós não termos as mesmas situações de endividamento que tem o país. Significa que, desde que o Sr. Presidente tomou posse, passou um mês, nós já custou à região autónoma da Madeira 1,5 milhões de euros. Desde que o país foi ao mercado substituir dívida do FMI por dívida do mercado, nós já perdemos 4,5 milhões de euros. Ora, cada dia que passa custa 55 mil euros. Não é uma coisa menor, é uma coisa muito urgente. E para meu espanto, Sr. Presidente do Governo, para meu espanto, na Comissão de Economia, o PSD votou contra a urgência desta matéria. Eu posso lhe garantir aqui que o Partido Socialista Nacional aprova uma proposta de adequar os juros da dívida da região autónoma da Madeira aos mesmos juros do mercado no plano nacional. E essa matéria devia de ser apadrinhada pelo Governo Regional, porque me parece muito importante para os madeirenses. Outra questão fundamental é reposicionar a região autónoma da Madeira no quadro das regiões portuguesas e no quadro das regiões europeias. E isto não é um assunto menor. Isto não é um assunto menor, mas que não tem uma linha que seja no programa de governo. Mas pior, o que tem no programa de governo é errado por um lado e é omisso por outro. E eu vou ler para que não restem dúvidas sobre isso. O programa de governo diz isto sobre esta matéria. Reparem, assegurar para que na discussão institucional que recentemente tive início sobre a utilização do PRIG de 2020, do indicador de rendimento per capita como critério para a concessão de verbas da coesão, seja aceita a pretensão de suficiência do Estatuto de Ultraperiferia. Ora, eu quero dizer o seguinte, isto talvez fizesse sentido há 3 anos atrás. Neste momento é um erro. Sabe porquê? Porque, de acordo com as outras estatísticas do ano 2013, a Madeira, o PIB da Madeira já é 75% da média da União Europeia. E neste momento não vale a pena mexer nisto. Se já é 75% da média da União Europeia, então mantenha-se o PIB como indicador, mas faça-se uma coisa, isto aqui está a omissão. Eu falei do erro e agora falamos da omissão. A omissão é que não há aqui uma estratégia concertada para ser possível admitir aquilo que me parece razoável, embora difícil, mas tem que ter uma agenda política para isso, que é compensações à região autónoma da Madeira relativamente às perdas significativas que tivemos por termos tido um PIB empolado, por termos tido um PIB que, demonstradamente, o Eurostat considerou que havia imputações que pioravam a nossa posição relativa, e essa matéria tem que ser negociada com a União Europeia e com o país. Porque o país, no quadro da Lei de Defesas Regionais, também nos deve dinheiro nessa matéria. E, portanto, o que eu queria ver neste programa de governo era, por um lado, não este erro grave de dizer que agora também queremos o PIB, porque agora o PIB já não interessa, porque a gente tem 75% da média da União Europeia, já, portanto, caímos 1.000 milhões de euros, mas sim podermos ter uma estratégia para sermos compensados com esta matéria. E, finalmente, um outro aspecto importante, as renegociações das PPPs. Da mesma maneira que cada dia que passa a Madeira perde 55 mil euros, ou custa a Madeira 55 mil euros a não negociação da dívida com a República, cada dia que passa, Sr. Presidente do Governo, a Madeira perde 328 mil euros por não ter feito aquilo que prometeu fazer há 4 anos, que é reduzir 30% do custo das rendas das PPP. 328 mil euros. Significa, num mês, 10 milhões de euros. Ora, estamos a falar de muito dinheiro, e isto obviamente tem que ser ultrapassado. E, portanto, nesta matéria é urgente a intervenção do Governo e elas estão completamente omissas desta matéria. E dir-me-ão, mas está lá nas PPPs no programa do Governo. Já estava há 4 anos. Não aconteceu absolutamente nada.
E nós continuamos a perder dinheiro, e se compararmos, perdemos já 100 milhões de euros nessa perspectiva da redução e não conseguimos absolutamente nada. E, finalmente, uma outra questão, final mesmo, Jornal da Madeira. Ora, o Jornal da Madeira é um problema de concorrência e é um problema de pluralidade. E eu esperava, o Partido Socialista esperava, que nesta matéria, urgentemente, esta questão fosse ultrapassada. E não se pode dizer uma coisa e fazer outra. Isto é ética política e o dessa matéria precisamos urgentemente, e os madeirenses precisam urgentemente perceber o que quer o Governo sobre isso. Qual é o caminho que quer fazer e como é que contorna a questão de não colocar mais dinheiro no Jornal da Madeira, mas manter a questão como está. Muito obrigado. Obrigado.